Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu começo, uma série de lives que eu vou fazer essa semana, todos os dias às 6 horas da tarde, sobre a história das pandemias. Eu vou contar uma história para vocês, talvez alguns saibam, outros não, mas eu fiz faculdade de história e fui jubilada. Eu não consegui me formar. Eu já trabalhava e a vida de ator é uma vida difícil, né? A gente trabalha, a gente corre, a gente tem que estar muito disponível para o trabalho da gente. E então eu fui jubilada. Fui super jubilada. Momento, Carolina levou gongo na faculdade. Eu fiz até o 7º período, mas não me formei. E hoje a gente vai estar conversando aqui com o historiador e professor Rafael Dantas. Ele é formado pela Universidade Federal da Bahia. Ele é um doce, ele é super inteligente, é um querido. E a gente vai estar aqui batendo papo sobre as principais pandemias, né, que já acometeram a humanidade. Para a gente descobrir como é que é, quais são as semelhanças, né, entre uma e outra, e também para a gente discutir, né, a evolução da sociedade como um todo, como é que a gente se relaciona com esse tipo de coisa, porque essa pandemia que está passando agora por nós, ela, infelizmente, sinto dizer, seguramente não será a última, né, porque são processos cíclicos, enfim. Aí a gente vai, deixa eu ver se Rafael já está aqui. Rafael tá. Peraí, eu adicionei você, mas é errado, Jássio. Eu queria pegar o Rafael. Tá aqui, ó. Vamos ver o Rafael. Que já está adicionado. Hello! Tudo bem, Carolina? Tudo Olá, bem, boa Rafa? noite. Boa Tá me noite. Tá me ouvindo e ouvindo? me vendo bem? Perfeitamente. E você, tá me ouvindo direitinho? Perfeito, tá ótimo. Tanto áudio como vídeo. Esse horário das 6 horas eu acho mais tranquilo, porque é, tem Verdade. muita coisa acontecendo, mas não é que nem fazer live às 8 da noite. Aí as internets, todas as lives estão dando muito defeito, né? Tomara que a gente não tenha nenhuma interferência, que a gente Vamos consiga pedir seguir ajuda. até o final. Bom, olha, quero agradecer a você estar aqui participando comigo dessa live. Você é super querido, acho que é um assunto super interessante. Obrigado, Carolina. Não, imagina, obrigada você estar aqui ajudando a gente a descobrir mais sobre o assunto, né? Porque realmente tem muita semelhança. Hoje eu estava estudando aqui, Rafael, e é impressionante, né? Assim, é impressionante, assim, as semelhanças em como se tratar uma pandemia na Idade Média, no século XIV, e agora no século XXI, né? Tem muitas coisas em comum. Nós vamos falar hoje, gente, sobre a peste negra, que chegou a matar, a gente estava discutindo hoje à tarde, porque os números não Isso. são absolutos, eles são aproximados, mas chegou a matar entre 75 e 100 milhões de pessoas. Isso, no século Imagina. XIV, é 3/4 da humanidade, praticamente. Metade da humanidade foi embora, eu acho. Estou sendo exagerada? Não sei, Carol, né? Carolina, Fala. primeiro que é um prazer conversar com você, muito gratificante, é uma felicidade, uma maravilha. E esse assunto da live, né, sobre a peste negra, sobre a história das pandemias e as epidemias, tem uma relevância, como você bem pontuou, absurda para esse momento que a gente está passando agora, né? Porque muitas pessoas, principalmente que não têm acesso ao que aconteceu em nossa história e tal, acham que isso é exclusividade do nosso momento, sendo que a nossa história está povoada, cercada de outros momentos com a mesma carga de tensão ou mesmo panoramas ainda mais trágicos, ainda mais problemáticos. Quando a gente observa a peste negra no século XIV ou as outras pestes que aconteceram anteriormente ou nos séculos seguintes, a gente percebe que foi um verdadeiro clima de pânico, né? Ou mesmo um cenário apocalíptico, vamos falar sobre isso, porque na época prevalecia aquela ideia muito forte ligada ao religioso, mas a humanidade, graças a Deus e as pessoas, conseguiu passar, né? Conseguiu ultrapassar esse momento. Inclusive, depois da peste negra, tivemos um momento super conhecido que foi o Renascimento, um grande renascimento cultural no meados do século XIV e século XV. Então, a live que tem tudo para ser ótima, uma conversa Tem tudo, interessante. inclusive pode ser inspiradora, porque depois de Exato. toda essa tristeza que a gente está passando, a gente também pode viver um renascimento, né? Cultural, humanitário,
né, social, em todos os aspectos, eu acho que a gente tem uma oportunidade de transformar isso que a gente está atravessando em algo que faça com que todos nós cresçamos, né? E que a gente se torne algo melhor, cheio de inspiração. Desejo, eu acho que é uma coisa natural, né? Porque você fica isolado. Para os que podem, claro, fazer isolamento, a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros não podem fazer isolamento, Exatamente. mas os que estão fazendo isolamento ficam com o desejo de criar, de resolver, de sair, de realizar, e a gente está dentro de casa. Então, eu acho que quando nós pudermos voltar, né, a ter uma vida um pouco mais normal, se é que a gente vai conseguir ter uma vida completamente normal, eu acho que a gente vai sair realizando muitas coisas, porque os desejos estão aqui sendo acumulados no peito da gente, né? A vontade de abraçar o outro. É isso aí. Mas Ó, com máscara. com máscara. Deixa eu dizer algumas coisas aqui, gente, sobre a peste negra ou peste bubônica, e a gente já vai chegar lá e explicar por que que ela tem esse codinome também, bubônica, né? Olha, ela começou no século XIV. Eu tenho uma informação super interessante sobre ela, que eu queria começar falando sobre exatamente isso aqui com você. Né? Primeiro que ela é causada por uma bactéria, Yersinia pestis, que é encontrada nas pulgas que habitam ratos que já estão contaminados. Né? Acredita-se que ela tenha surgido Exatamente, na Ásia Carolina. Central e que chegou na Europa através dos genoveses, e a gente também vai explicar por quê. 1/3 da população europeia morreu durante a peste negra, gente. Olha a quantidade de gente que morreu, né? Acredita-se que ela tenha surgido na China e que durante muito tempo tenha atuado só na Ásia Central. Regiões, por exemplo, como Mongólia, China, Síria, Mesopotâmia e Egito teriam sido atingidos pela peste já no início do século XIV, causando morte de cerca de 24 milhões de pessoas, gente. Olha só. Isso sem contar com todo mundo que morreu na Europa, né? Então, e depois, assim, a verdade, por que que essa peste chegou na Europa? Porque houve um confronto sempre, né? O ser humano querendo conquistar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Uma guerra lá dos genoveses, né? Que estavam tentando conquistar uma terra, uma cidade que se chama Cafa, né? Que era uma colônia Exatamente. genovesa localizada na Crimeia. Crimeia, gente, é na Rússia, Crimeia na Ucrânia. Onde é a Crimeia hoje em Vou dia? até aproveitar e ter um mapa aqui para mostrar para vocês. Porque Certo? geografia O também mapa, ensina tanto sobre tudo, né? Fala, mostra, mostra. verdade. Aqui o mapa para vocês, só para localizar as pessoas que estão assistindo aqui. Essa é a região da Crimeia. Olha só, gente, olha que loucura. Itália, Crimeia fica aqui. Olha Como a só. Carolina falou, né, Pois então, do os leste asiático. italianos já tinham conquistado até lá o leste asiático, olha só. E aí os tártaros, né, que são esses povos, os nórdicos, os russos, estavam querendo reconquistar. E eles estavam lá lutando. E foi nessa guerra que eles travaram, primeira vez, os europeus, contato com essa bactéria que causa a peste negra. Chegou a um ponto, gente, que os tártaros, para vencer a guerra, eles pegavam os corpos das pessoas contaminadas e jogavam dentro da cidade. Claro que a cidade foi dizimada. Os genoveses bateram em retirada e voltaram para a Itália. E com eles, a bactéria da peste negra. E aí, bom, aí agora, Rafael, é com você, fala. Ótima introdução. O preâmbulo não poderia ter sido melhor, Carolina. Mas é verdade. É o que a gente pode considerar hoje como uma guerra biológica, a partir do momento que esses mongóis jogam esses cadáveres infectados, né, para o inimigo. E é uma questão bem interessante, foi bem legal ter pontuado esse panorama do mundo no século XIV, para a gente perceber como essas regiões estavam, de uma forma ou de outra, conectadas. Porque geralmente quando a gente estuda no colégio, né, claro que hoje o ensino mudou bastante, a gente tem uma visão muito mais ampla sobre esses contextos, como você falou, geografia, história, literatura, etc. Mas até pouco tempo predominava muito aquela visão de estudar os pedaços. Vamos estudar Itália, vamos estudar Roma, vamos estudar um momento específico, e acabava impossibilitando uma visão mais ampla sobre o que estava passando em outros lugares também. E como a gente bem está conversando aqui, como a gente bem pontuou, naquela época, todas essas culturas, esses estados, de uma forma ou de outra, possuíam ligações, tanto do ponto de vista cultural, como também do ponto de vista comercial e, evidentemente, o bélico.
né? Essa questão da invasão, do domínio de novas terras, vai marcar toda a história da humanidade, assim como teve presente na Crimeia com os genoveses, ou no norte da África, em outros lugares asiáticos, né? E esse ponto é interessante a gente mencionar, para a gente perceber uma questão de uma bactéria, né, de uma doença, pode ser utilizada também para o viés bélico ou para o viés de outros interesses, Não, no caso, no sentido eu político. achei isso impressionante, porque virou uma tática de guerra, né? Eles Exato. perceberam o grau de contágio que aquela doença tinha, quer dizer, as pessoas que se contaminavam por peste negra viviam entre 48 e 72 horas, gente. Olha só que coisa agressiva. Eu acho que com esse grau de agressividade, só o ebola. Mas o ebola não tem o mesmo grau de contaminação, não é tão contagioso, né? Porque se fosse, imagina, quando veio a pandemia do ebola, né, as consequências teriam sido muito mais devastadoras do que foram. Eles sacaram isso e eles usavam a doença como arma de combate. Eles pegavam os corpos, porque a contaminação da peste negra depois se descobriu que era através do ar, né? Ou através de secreções dos corpos, ou suor, ou secreções mesmo, né? Quem estava ali manipulando os corpos poderia facilmente se contaminar. E jogavam os corpos contaminados das pessoas que morriam com peste negra dentro da cidade que eles estavam a fim de conquistar. Quer dizer, uma coisa que a gente hoje em dia imagina de uma crueldade ímpar. E realmente, antigamente, a gente não tem essa noção histórica, né? Essas pessoas Verdade. faziam guerra, gente, no corpo a corpo. Uma espada de um soldado pesava 7, 8 quilos, fora a armadura dele. Era, Exatamente. gente, sabe, tipo, sanguinolência, num grau de violência muito louco. Pensar nisso, né? Verdade, Carolina. E é um contexto paralelo a essa questão de todas as doenças que já circulavam na Europa, Sim. na Ásia Central, no norte da África, com a peste a partir de 1847, 1347, 1348, ainda os cenários envolvendo as guerras e os conflitos. Então não tinha em nenhum momento sossego, pelo contrário, eram tensões uma atrás da outra, e isso sem falar de um outro panorama que talvez o mais presente ao longo de toda a humanidade, que é a fome, que são os diversos problemas ligados a uma questão social, de comida, de alimentação e por aí vai. Lembrando que na época a expectativa de vida não era como a nossa de hoje, né? 30 anos no máximo, não é à toa que as pessoas se casavam muito cedo. Então são contextos que mostram um pouco desse panorama da realidade social da Europa, desse contexto de conflitos e, como você bem pontuou, de uma instrumentalização do ponto de vista biológico daquilo que poderia dar vantagem para o outro lado das forças, né? Agora, um ponto que a gente tem que deixar bem claro é que, para além dessa questão, a força que a peste negra tomou nos anos seguintes, nas décadas seguintes, em especial entre os anos de 1347, 1348, esse momento inicial, até 1351, foi justamente por conta, como a gente já tinha conversado, da questão das rotas comerciais, das Sim. grandes cidades naquele tempo, ou seja, em um mundo em constante dinamismo, em constante trocas de mercadorias, o que era Veneza na época e Gênova, cidades que dominavam todo o contexto daquela região na parte sul da Europa, o que era a região de algumas cidades da França ou mesmo Portugal. Né? Então, todo esse contexto mostra de forma muito clara um mundo conectado e um mundo com forte trânsito de mercadorias. Então, por onde esses navios, seja com Exato. Chegou cadáveres, com ali, mortos, foi dali para o mundo todo, né? espalhava a Exatamente. peste, né? E é uma questão bem interessante, eu estava relendo isso hoje, Carolina, e eu achei uma coisa incrível, né? Porque é interessante a gente ler esses momentos da história e a gente refletindo sobre hoje em dia. Porque já se pregava, em certa medida, em algumas pessoas, essa ideia de isolamento. Inclusive, quem Sim, não. podia, na época, sair para regiões mais afastadas, o interior, o Como campo, sempre, as pessoas mais ricas acabaram isso, sofrendo menos do que, infelizmente, as pessoas mais vulneráveis, né? Essa questão, gente, da desigualdade social, infelizmente, acomete, acompanha a história da humanidade há anos. Até hoje a gente não aprende. Que não dá, né? não Não dá dá. para essa riqueza estar concentrada na mão de tão poucas pessoas, né? Acho que a coisa tem que ser realmente revista. Agora nós temos a tecnologia a serviço do homem, a gente já está no momento da humanidade que a gente pode olhar para trás e olhar o momento atual e repensar como a gente quer que o nosso futuro seja.
né? A gente hoje em dia tem, quem for ler sobre a pandemia do Covid-19 no futuro, vai encontrar inúmeros registros. Isso que o Rafael e eu estamos fazendo aqui é uma loucura, porque não tem registro nenhum, né, Rafael? É muito difícil, a gente está falando de uma coisa que aconteceu na Idade Média, no século XIV, no início do século XIV. Então, a gente encontra uma coisa aqui, outra coisa ali, mas escritos e relatos comprovados, assim, por isso que a gente não sabe o número de mortos exatos, né? Porque a coisa oscila muito. Eu encontrei aqui, Rafael, um escritor italiano que vivenciou a peste negra, chamado Giovanni Boccaccio. E ele diz o seguinte... Estou com o livro na mão. Olha só, a gente está nas mesmas fontes de pesquisas. Olha que legal. Ele presenciou a peste negra com seus próprios olhos e deixou relatos a respeito do que viu. Ele falou dos sintomas e do alto grau de contágio da doença, mas também abordou o desmoronamento da ordem. Com a disseminação da peste, pois muitas das autoridades também foram contaminadas e morreram. O relato de Boccaccio concentra-se no que ele presenciou basicamente em Florença, na cidade italiana. Boccaccio também falou das diferentes reações que as pessoas tiveram no período da crise da doença. Ele relata que muitos procuraram o isolamento, evitando manter qualquer tipo de contato com outras pessoas, sobretudo os que estavam doentes. Aqueles que eram mais ricos e possuíam propriedades no campo fugiram das cidades e foram abrigar-se em locais mais afastados, né? Essa percepção do contato com os doentes contribuía para disseminar a doença, fez com que famílias parassem de se reunir à beira daqueles que estavam doentes. Olha só que interessante isso, gente. Reuniões de funerais também acabaram, deixaram de acontecer. E os que tratavam dos doentes passaram a utilizar roupas muito específicas. Olha só, que nem hoje, né? Mas na época elas eram feitas de couro para impedir que todas as secreções dos corpos e dos doentes penetrassem nos tecidos. Os médicos também passaram a utilizar uma máscara em forma de bico de pássaro, que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se na época que essas roupas evitavam a contaminação. E o maior número de mortos, gente, foram os padres, porque os padres tinham contato direto com esses corpos, né? Não só para fazer a manipulação, para o enterro, para tudo, eles faziam a unção. Era uma época onde as pessoas levavam a religião de uma maneira muito diferente. Então, eu achei muito interessante. O índice de morte em mosteiros era tipo assim, 97%. Porque, além de tudo, eles também eram idosos. Olha outra semelhança, né? Não é verdade? Além falei pra caramba, né? Muitas crianças. Não, fique à vontade. A ideia é conversar mesmo para a gente fazer um bate-papo. Além dos idosos, muitas crianças, bebês morriam também. Ou seja, um cenário realmente triste desse ponto de vista, porque a morte e encontrar um cadáver nas ruas, ou diversos cadáveres nas ruas, passou a fazer parte daquele panorama social na realidade de algumas cidades europeias. Como você bem pontuou, Carolina, a questão da desigualdade, evidentemente, que marca todo esse contexto, assim como nos marca de forma gritante, em especial no Brasil, ainda mais nesse cenário do coronavírus, temos diversos exemplos noticiados aí. Sim. A questão da documentação é um ponto interessante para a gente destacar, porque existem manuscritos, relatos e tal, mas a questão do número de mortes do período, né, por diversas questões, tanto por conta da dimensão que tomou a Europa a partir de 1347, 48 e nas décadas seguintes, como também por alguns documentos que não sobreviveram, né? Então a gente tenta reconstruir esse panorama com os relatos da época, com documentos oficiais, com anotações diversas, ou seja, panoramas que faz um fundo social com aquele contexto europeu, ou mesmo do comércio, das trocas de mercadoria existente, até mesmo documentos oficiais da igreja, de mosteiro, etc. Mas existe essa toda problemática. E, nossa, o isolamento, né? Como a gente estava conversando, as pessoas iam para o interior, buscavam se afastar das grandes cidades, dos grandes centros populacionais, mas acontece que os ratos não faziam isolamento. Os ratos continuavam circulando livremente, levando as pulgas, né, que acabavam transmitindo essas doenças. Assim como nas roupas, ou em outros meios de difundir o problema em outras cidades da Europa. E isso é uma questão que marca o momento, porque calcula-se que nesse momento de meados do século XIV, a peste avançava quilômetros por dia, justamente por conta dessas rotas comerciais e até mesmo as peregrinações religiosas que foram feitas para tentar
buscar uma solução religiosa, também levaram a peste para outros lugares, para o interior da Europa. Porque os ratos Porque entravam em tudo, né, Rafael? Exato. Exato. No Rato campo. entrava no navio, rato entrava na carruagem, rato entrava em tudo. O rato ia embora, né? E ele carregava as pulgas. Então, assim, realmente, é uma pergunta que eu tenho. Como se descobriu? Porque, na verdade, isso fez com que a humanidade parasse e pensasse em saneamento básico, gente. Sim. A peste negra colocou em xeque-mate toda a sociedade diante da questão do higiene, né? As cidades passaram a entender a importância de você ter um sanitarismo mínimo, né? Para que você corresse menos riscos, estivesse menos sujeito a se contaminar eventualmente em próximas pandemias que viessem por aí. Como é que de fato isso aconteceu? Porque eu tentei descobrir que tem um médico que descobriu, mas eu não consegui achar ele. No século XIX, tem até aqui, vou mostrar para vocês, inclusive na outra live, ao longo dessa semana, vamos falar sobre esse panorama do século XIX, do ponto de vista das descobertas científicas, porque foi um momento divisor de água para a medicina, né? O que era a medicina no século XVI e no século XVII, apesar que no século XVI para o XVII já consideramos algumas mudanças do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, e no XVIII para o XIX, uma inserção do aparato do Estado, ou mesmo da academia. Né? Então, mas essa questão da peste, só no século XIX que vai ser descoberta a bactéria e tal. A questão de higiene no período, isso lá no século XIV para o século XV, nossa, era um panorama muito diferente que a gente pode imaginar. A gente nem sequer imagina. Né, Paris hoje, que é uma cidade de luz, na época não tinha nada de luz, nem de cidade de perfumes, muito menos isso. Não, mas eu tenho aqui... Rafael, vem conhecer a minha filha Isabel. Cadê a Isabel? Oh, que fofa. Beijo. Hora da aula de história. A gente está tendo agora, vai brincar. Ela que felicidade. Aparece, eu sempre vejo as fotos. Que alegria. Então, as cidades na época, do ponto de vista de uma ideia de saneamento, de urbanidade, era muito precária, principalmente as grandes cidades, né? Gênova, Florença, Londres, nossa, o Rio Tâmisa, o Rio Sena, imagina a situação que era. Eu tenho aqui alguns mapas, só para a gente contextualizar do ponto de vista visual. Acho legal a gente falar isso para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não imaginam como era. As pessoas defecavam na rua, gente, não existia esgoto, não existia nada, tudo acontecia a céu aberto. Olha só essa imagem. Aqui é Florença, no ano de 1493. Cidade muralha, conforme aquelas plantas das cidades do medievo, né? Um rio cortando a cidade, algumas construções já se destacavam, mas o centro mesmo da cidade era marcado por casas, uma ao lado da outra. Essa questão da higiene que a gente conhece hoje é só do século XIX. Nesse período é um outro contexto. Os rios eram utilizados para descarte, né, dos dejetos. As pessoas que morriam ficavam nas ruas. Né, em um segundo momento, por conta da situação de calamidade, esses corpos foram levados para serem enterrados em outros lugares. Mas essa situação de uma falta de valas comuns, eles chegavam até a queimar os corpos, não é, Rafael? Muitos corpos foram queimados, outros tantos não foram queimados por conta da quantidade de pessoas que morreram. Aproveitando que eu estou mostrando essa cidade, só para a gente ter uma noção, algumas cidades da França, do sul da França, registraram em questões de dias a morte de metade da população. Ou seja, uma cidade que tinha 1.800 pessoas, como o historiador Jacques Le Goff aponta, em questão de dias morreram 800, 900 pessoas. Então criou-se um pânico, né? Casas eram abandonadas, vastas regiões do campo também ficavam vazias. A população da Europa, como você bem pontuou no início da nossa conversa, reduziu 1/3. E outras regiões do mundo também passaram por esse problema. Essa aqui é a imagem, eu volto depois para a gente falar. Então, é uma problemática, né, uma situação de caos, de calamidade, que realmente assustou aquele período. E, Carolina, imagina uma época onde a gente não tinha, né, onde as pessoas não tinham esse conhecimento do ponto de vista científico, como você bem pontuou. Sim. Ou seja, como explicar a mortandade de milhares de pessoas em um curto espaço de tempo? Claro que as doenças já existiam, né? Varíola, a tuberculose, entre outras doenças, circulavam nessas cidades, no contexto europeu e de outras regiões do mundo. Mas como a peste, o volume de pessoas mortas não se conhecia, apesar de já ter existido pestes em séculos anteriores, né? Na época indiana, século
V, VI. Em outros momentos também a peste assolou algumas cidades do norte da África e outros lugares. Mas nessa dimensão é um caso à parte. Então as pessoas, né, começam a procurar uma justificativa divina, né, uma justificativa religiosa. Né, só Deus para explicar isso. Pensavam Né? que era um castigo divino. As Castigo pessoas divino. não conseguiam entender, porque, claro, gente, informação é a chave do negócio sempre. Né? A gente tem que ter informação na vida para tomar qualquer decisão, para emitir uma opinião. Informação é uma coisa que só ajuda, não atrapalha nunca, né? A gente tem que realmente saber, sempre. Então, assim, as pessoas não tinham a menor ideia do porquê aquilo estava acontecendo, de como aquilo era espalhado, como é que aquilo se, né, passava de uma pessoa para outra. Assim, eles foram deduzindo a custas de sacrifícios humanos, né? Eles deduziram, eu em contato com esse povo, morriam para que as pessoas... Exato, foram mortas. Tem alguns estudos, depois eu vou trocando as figurinhas e postando no Instagram, indicando, mas tem alguns estudos que mostram a quantidade de pessoas, principalmente aqueles excluídos da história, que foram perseguidos justamente porque, na época, acreditavam que eram essas pessoas, imagina, que levavam as pestes para as grandes cidades ou para a Europa. Ciganos, judeus, milhares de judeus foram mortos em diversas cidades. Eles punham a culpa nos judeus. Olha, gente, que loucura, Rafael. Isso uma loucura, uma coisa que tem que ser... De novo, gente, os judeus pagaram a conta. Né? Que povo sofrido, né? Assim, a despeito das pessoas terem as suas opiniões, mas não há como. Quando você começa a analisar historicamente, em vários momentos da história da humanidade, os judeus pagaram a conta de alguma coisa. Nesse caso da peste negra, também. Eles eram dizimados. Gente, eu estou aflita com a Isabel balançando. Alguém pode me ajudar aqui? Porque realmente isso é impossível. Ela vai cair e vai ser um ao vivo. Chega, já não pode cair. Não, imagina ela, tadinha. Ela, 3 semanas atrás, sofreu já um acidente, o box do espelho, do vidro, do banheiro quebrou em cima dela. Foi um Se caos, cortou? eu já fiquei em pânico. Muito, muito. Oh, não foi fofo, não. Foi horrível. Foi horrível. É um show de horrores, mas tá tudo bem. Agora eu fico meio em pânico. Eu vejo ela fazendo bagunça, claro. já fico, não, segura, prende, né? Ajuda. Vamos lá, pronto, já vieram me socorrer. E a Isabel também. Nossa, 2.000 judeus foram mortos no início, em algumas cidades, no início da peste. Chegou ao ponto do próprio Papa, na época, interceder para dizer, gente, para de matar os judeus, está acontecendo alguma coisa aí. Né? Os flagelos, as pessoas se flagelavam, saíam em penitência, porque realmente evocavam as passagens da Bíblia, que dizia que o Apocalipse vai chegar, as passagens de João, etc., que o mundo iria terminar na grande peste e tal. Então, esse medo coletivo marcou todo esse momento. Inclusive, tem um estudo voltado para o imaginário da época, que é bem interessante para a gente pontuar, só citando para quem queira se aprofundar nessa questão. Então, muitas pessoas foram perseguidas, mulheres, Carolina, é interessante a gente falar, foram violentamente perseguidas, principalmente aquelas que eram curandeiras, ou simplesmente pelo fato de não se encaixar nos padrões daquela época, eram consideradas como bruxas, ou então como portadoras da peste, que deveriam ser mortas e colocadas na fogueira. Esse contexto demorou, né, ao longo sempre perseguidas, né? Que loucura. Demais. O Jacques Legoff lembra isso, outros historiadores lembram. Eu sempre falo do Jacques Legoff, que é um historiador francês, só para contextualizar quem está assistindo, porque ele é uma fonte super interessante. Super interessante. Eu usei ele também como fonte. Imagina, não dá para falar de história sem falar dele, né? Ele é um dos historiadores mais bacanas. Ele é maravilhoso. Ele e o Deby também, que escreveu esse livro aqui, ó, O Ano 1000, que é muito bom. Esse livro é maravilhoso. O Ano 1000. Depois eu vou postar. O Deby, que é maravilhoso. Mas são historiadores que oferecem uma luz sobre esse momento de tensões, né, e de diversas problemáticas nessa realidade europeia. Então é interessante a gente perceber que a desinformação assumiu um papel desastroso nesse contexto, tanto por conta da ignorância, dos próprios avanços do ponto de vista da realidade da época, da própria medicina, o que era a medicina na época, né? Era um outro contexto. E muitas pessoas, para além da peste, foram também vitimadas pelo fato de serem associadas ao grande mal que levou à morte de milhões,
de pessoas no continente europeu e em outros lugares do mundo. É importante frisar o chifre da África, o norte da África, o sudoeste asiático, porque, como você falou, ela O surge pela mundo fez aqueles inteiro, gente. O mundo inteiro foi acometido do infelizmente, Ocidente, pela peste negra. Deixa eu principalmente na ler uma outra Europa. coisa aqui, principalmente que é também do Jacques Legoff, aproveitando que você está falando sobre Isso. ele. Deixa eu te dizer. Assim, as consequências, né, da peste negra. O primeiro e Uhum. maior surto da peste ocorreu entre 1348 e 1350, mas outros surtos foram acontecendo ao longo de todo o século XIV. A peste foi uma doença que esteve presente na vida dos europeus até 1720, gente. Olha que loucura. Quer dizer, ela eu acho que foi a primeira doença do mundo que foi erradicada devido à imunização em massa. Porque todo mundo, em algum momento da vida, teve um contato com a bactéria da peste negra. Quando o Com último essa surto foi dimensão, nossa, registrado, né, em Marseille, na França, a atuação da doença na Europa ao longo do século XIV contribuiu drasticamente para a redução populacional. As estimativas tradicionais falam que a enfermidade foi responsável pela redução de mais de 1/3 da população de todo o continente europeu. Mas alguns historiadores, como Jacques Legoff, têm trazido novos dados, demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido muito maior do que isso. Legoff fala que entre a metade e 2/3 da população europeia pode ter sido dizimada pela doença. Em alguns locais, como por exemplo na Inglaterra, 71% da população morreu. Olha que loucura, imagina. gente. Na Inglaterra, 71% dos habitantes morreram devido à peste negra no século XIV. Olha que coisa absurda, a gente nem imagina No isso, né? caso da Inglaterra e da França, temos até uma quantidade de documentos que mostram um pouco desse panorama. Se eu não estou enganado, eu li isso em algum dos livros, a população na época, isso no século XIV, XV, da Inglaterra, girava em torno de 7 milhões, né? Ficou para 4, 5 milhões, né? Então, nossa, imagina a quantidade de pessoas que morreram. Isso em toda a Inglaterra. Outros documentos no panorama francês, e Legoff nesse sentido vai se aprofundar muito na realidade francesa, né, mostram como cidades inteiras viraram um vazio. Né? Inclusive nas regiões de campo, né? Diversas propriedades ficaram vazias, extensões de terras gigantescas, né? Foram depois, séculos depois, E famílias décadas depois, inteiras foram dizimadas, né? Famílias famílias inteiras, inteiras aquelas dizimadas. terras ficaram para ninguém, porque a família inteira morreu, não tinha nem quem herdasse aquilo. A Imagina também o igreja pegou impacto uma parte por cultural. conta dos Olha que loucura. testamentos e a outra parte realmente ficou, ficou, né, sem gente cultivando, né? Essa queda Exato. populacional vai marcar todo esse contexto da baixa, do que a gente chama de baixa Idade Média, dos anos de 1300 e 400. Só no século XVI para o século XVII que a Europa vai registrar significativamente um aumento populacional. Né? Para a gente perceber como um período, né, de grande catástrofe do ponto de vista da saúde, né, que uma doença marcou todos os rumos da história naquele período. Da Da história humanidade. da humanidade. É importante a gente frisar essa Agora, questão. Rafael, como se descobriu? Não, nunca se descobriu a cura, né? Ou nunca se descobriu como evitar a peste negra. Eu acho que tudo que eu olhei, eu tentei, né, ver se eu encontrava alguma coisa. Eu não sou a pessoa mais atualizada do mundo. Eu tive que estudar para fazer essa live com você, porque eu falei, gente, primeiro é um assunto Sempre que faz relembro. parte do cotidiano, né, da gente. E eu falei, deixa eu correr atrás. E olha, fiquei a semana inteira, eu não consegui descobrir se eles de fato descobriram como evitar que a doença se propagasse. Eu não sei se eu li em algum momento, mas eu li antes, não foi essa semana que eu estou pesquisando, que houve sim um médico que percebeu e descobriu que os ratos eram as pulgas, os grandes transmissores, e aí eles deram um jeito. Ou se realmente foi a primeira doença na história da humanidade que ela deixou de existir porque houve a contaminação em massa. Todo mundo teve contato com a bactéria, portanto, a gente ficou imunizado. Eles, né, que viviam nessa época. Você tem alguma informação mais Eu tenho concreta? uma Porque eu não achei.
Eu tenho informação, inclusive isso foi noticiado há um certo tempo, eu não lembro agora quantos anos atrás, mas que a peste voltou a ser registrada em algum lugar do mundo, entre animais e tal. Né? Recentemente, né? Recentemente, né? Eu estava pesquisando, vi isso. Agora, o nome dos estudiosos envolvidos nesse outro momento dos estudos da peste do ponto de vista científico, isso já no século XIX, exatamente no ano de 1894, foram esse daqui. Um japonês, o Kitasato Shibasaburo, me desculpe a pronúncia, é japonês, e o Alexandre Yersin, né, o francês. Né, a França, durante muito tempo, se debruçou no estudo do ponto de vista científico desse grande mal, mas isso só no século XIX. Do ponto de vista historiográfico, ao longo do século XX, muitos estudos ajudaram a clarear essa questão do ponto de vista das relações sociais, dos panoramas sociais existentes. Porque a própria história, você que cursou história sabe bem disso, passa também por transformações do ponto de vista de seu estudo, principalmente depois das escolas de análise, em que novas janelas do ponto de vista de estudo, das fontes, começam também a ser cogitadas para a pesquisa. Né? E as investigações arqueológicas dos cadáveres que foram identificados, encontrados, né? Dos inúmeros ossuários que existem na Europa, começam a oferecer um outro panorama do ponto de vista científico, evidentemente que isso exige um estudo do ponto de vista de exames laboratoriais e tal, sobre esse contexto do século XIV e do século XV. Mas durante muito tempo ficou nesse obscurantismo, né, essa realidade, sem a gente saber ao certo o que foi isso. Mas, né, como a gente já falou, a peste está aí, pelo menos registrada em alguns lugares do mundo, em casos isolados. Ela ainda existe, não é uma tá, gente? não é A gente hoje em dia tem como combater, mas a peste ainda existe. É, isso que você falou é fato. Eu também li recentemente que ela foi detectada novamente, mas em animais, né? Mas ela isso, ainda animais, existe. exatamente. Mas hoje em dia acredito que a gente já tenha tecnologia e ciência suficiente para combatê-la, Agora, caso o que me realmente. preocupa é o que a gente vê hoje, infelizmente, em campanhas diversas, a questão da vacinação e tal, porque muitas pessoas estão não dando credibilidade a todos os estudos do ponto de vista científico que são necessários para a nossa realidade no combate a doenças. Inclusive, vamos falar sobre a varíola, sobre outras tantas Sim. doenças que marcaram séculos, né? Eu E sou que foi super a descoberta a favor da vacina. vacina, gente. Deixa eu dar a minha opinião. Isso é a minha modesta opinião. Tá, eu sou super a favor das vacinas, todas. Eu sei que muitas vacinas, infelizmente, atualmente são feitas com testes em animais e, portanto, Sim, isso pode provocar exato. uma alteração. Eu sei que existem vacinas por aí, hoje em dia, que provocam câncer, que tem vacinas que provocam reações, mas, assim, eu acho que a gente tem que cobrar dos cientistas para que eles façam vacinas sem utilizar nenhum animal, né? Que eles utilizem matérias menos nocivas ou que sejam nem um pouco, de fato, nocivas, mas a gente tem que acreditar na vacina, gente. É a tecnologia a serviço do homem, né? A ciência que evoluiu, inventaram penicilina, inventaram antibiótico, inventaram as vacinas. Isso permitiu que nós, a raça humana, sobrevivêssemos. Isso é questionável, né? Vocês podem contra-argumentar. Mas há tantas e tantas situações complexas que a gente atravessou na história da humanidade. Então, eu sou a favor das vacinas. Você está me ouvindo, Rafa? O Rafa travou. Eu travei também? Rafa travou? Oi, Rafa. Carol? Travou? Cortou, mas voltou. Voltou. Deu uma travadinha. Agora eu tô te vendo e te ouvindo bem. Não, É o horário, são as eu lives. estava falando disso. São as lives. Eu estava falando que eu sou a favor das vacinas. Eu acho que Sim. são avanços, né? Que a ciência e o homem, muito sacrifício à custa de muitas Demais. vidas. A gente está falando que aconteceu, por exemplo, no século XIV. Uma bactéria dizimou, gente, metade da população da Terra inteira. Né? Imagina o que a ciência não é capaz de fazer por nós. A gente tem que investir mais em ciência, investir mais em prevenção, né? Sempre, Porque sempre. a gente não acredita, a gente não leva a sério, né? A gente acha que não vai Verdade. acontecer, mas acontece. Estamos hoje vivendo uma nova Acontece, pandemia. pega todo de surpresa. Olha essa situação do coronavírus em nosso mundo Exato. atualmente. É óbvio, né? Claro que a sociedade, no futuro muito próximo, né, daqui a alguns meses, alguns anos, irá tomar outros rumos, evidentemente, por conta desse cenário
que se instaurou, tanto do ponto de vista das relações sociais. Estar fazendo uma live com você nesse momento já mostra isso, uma mudança do ponto de vista da conversa, de passar o conhecimento Sim. e de oferecer o conhecimento para um número grande de pessoas. Eu acho isso incrível, né? Mas, por outro lado, olha o impacto na economia, na própria saúde, evidentemente, o que vai ser nos próximos meses, né? E lá no século XIV, no século XV, mudanças dos mais diversos aspectos marcaram esse contexto da Europa, né? Para além de toda essa catástrofe do ponto de vista das vidas humanas que foram perdidas, o que é, infelizmente, o grande marco, né, desse momento. Você acha, Rafael, que devido à imensa tragédia, né, que todos foram acometidos em função da peste, que todos os que sobreviveram se encheram de amor, de poesia, de esperança, e então veio o renascentismo, com toda aquela beleza, com toda a arte florescendo e oferecendo obras-primas para a humanidade, obras das quais nós todos nos alimentamos, as nossas almas até hoje, né? Assim, Exato. você acha que de todo... Eu tenho uma frase de um... Vou falar uma bobagem. Tem uma frase de um filme da Bette Davis que chama A Malvada. Quem não assistiu esse filme, eu acho bom ver. Ah, não Ele é assisti, muito eu vou assistir. divertido. Ah, Rafael, ele é ótimo. A Bette Davis é uma super atriz, consagradíssima, mais velha, casada com um diretor de teatro, e ela arruma uma assistente que é uma aspirante a ser uma grande estrela como a Bette Davis. Mas a Bette Davis já era uma mulher mais velha e tal. E a menina é do mal. Ela faz tudo, atrapalha a vida da Bette Davis, dá em cima do marido da Bette Davis, faz tudo da Bette Davis. No final, as máscaras caem, a verdade, como sempre, a verdade no final é revelada, né? E a menina se dá mal e a Bette Davis se dá bem. Mas tem uma cena final que a Bette Davis, no finalzinho do filme, ela fala: não há nenhum mal incrível que não deixe atrás de si um bem enorme. E é muito interessante dizer isso, né? Atrás de um mal vem sempre uma coisa boa, porque as pessoas se compadecem. É sofrido passar uma tragédia, né, gente? Ninguém sai disso incólume, né? E aí, depois da tragédia, depois da tempestade, vem a bonança, depois da dor vem a alegria, e isso é para trazer esperança mesmo. Depois do mal incrível, vem um bem enorme, sempre, não há como. Aí veio o renascentismo, que trouxe tanta alegria para a gente e traz até hoje, né? Falar sobre arte, ainda mais nesse momento, eu acho que é uma esperança que a gente pode levar para as pessoas que estão nos assistindo, para todo mundo que está passando por um momento delicado, inclusive no isolamento. Porque aproveitar a arte, ler, né, ver obras de arte, assistir um bom filme, como você indicou, né, faz parte desse contexto e, evidentemente, um momento para a gente refletir. Agora, respondendo à sua pergunta, eu adoraria que, num panorama, numa perspectiva histórica, as pessoas tivessem pensado, refletido, no sentido de aproveitar mais aquele contexto e de pensar em um ponto de diminuir aquelas tensões e as problemáticas, principalmente do ponto de vista social que existiam. Realmente tivemos mudanças sensíveis, sim, como você bem pontuou, sobre a questão do renascimento e tal, guerras foram paralisadas ou mesmo continuadas décadas seguintes, mas tivemos mudanças nos mais diversos aspectos, né? O Renascimento é um marco do século XIV e do século XV, né, que vai marcar todo aquele contexto da Europa e de influência para o mundo, evidentemente, como a gente sabe, mas os outros panoramas que marcaram essa situação de conflito e de tensão continuaram nas décadas seguintes, né? Mesmo com todo aquele cenário de horror que continuou, né, nos momentos onde, por exemplo, a morte se tornou algo de forma tão presente que na pintura, na literatura, como você lembrou, Boccaccio, ela era sempre tratada, né? A dança da morte, representações da morte segurando a gadanha, matando as pessoas. Na pintura, então, existem relatos e referências muitas numericamente falando, é muito vasto, né? Agora, querendo ou não, o momento representou um marco, um impacto, né? Milhões de vidas foram ceifadas. E isso, claro, que deixa um trauma do ponto de vista coletivo, do ponto de vista das pessoas que viveram aquele momento. O que a gente tem hoje, em minha observação, evidentemente que é um outro momento, que é um outro contexto, mas o que me preocupa é que se as pessoas que estão vivendo nesse momento, que nós estamos vivendo nesse momento, não aproveitemos justamente esse isolamento, essa realidade, para refletir, como você falou bem no início,
para pensar quais rumos vamos tomar daqui para frente. Porque não adianta continuar fazendo a mesma coisa, ainda mais num cenário onde diversos estudiosos apontam que novos vírus, que novos pandemias virão. Virão. Mas, Rafael, você para e pensa. Nessa época, na Idade Média, no século XIV, as pessoas fizeram isolamento, né? Os mais ricos foram, de certa forma, privilegiados em detrimento das pessoas mais vulneráveis. As pessoas que se sacrificavam eram as pessoas que estavam na linha de frente, eram os médicos, eram as enfermeiras, eram os padres. As pessoas usavam roupas especiais, as pessoas usavam máscaras. Há muitas semelhanças, né? Porque, na verdade, o que eu acho que mais me chama a atenção é que nós insistimos em não aprender. Isso eu tenho certeza. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Não é? Os anos passam, a história está aí. A gente não está lidando com hipóteses, estamos lidando com fatos. E com fatos não há discussão. Eu amo meu advogado, Rodrigo. Rodrigo Cândido, você é um gênio, eu sou sua fã. Rodrigo me diz uma frase maravilhosa. Ele diz, Carolina, contra fatos não há discussão. Isso é um fato. Né? Assim, porque se a gente estivesse analisando a história em cima de hipóteses, não é o que a gente está fazendo aqui agora, Rafael. Nem você, nem eu. Nós estamos apresentando para as pessoas fatos concretos, números. Nós estamos apresentando para as pessoas estudos. Né? Em cima de relatos, eram poucos os relatos, faz muito tempo, a gente não consegue muitos documentos, mas o que existe foi estudado, foi analisado, foi interpretado por vários historiadores e hoje nós estamos aqui contando para as pessoas. Aconteceu isso, dessa forma, no século tal, milhões de pessoas morreram. E olha as semelhanças entre o que aconteceu há tantos séculos atrás e o que está acontecendo agora. Verdade, Carolina. E aí que eu espero que as pessoas tenham um mínimo de sensibilidade para aprender, para conhecer sobre a nossa história, sobre o nosso momento, refletindo, o cuidado com o meio, como a gente bem pontuou, o que eram as cidades nos séculos XIV e século XV, do ponto de vista da higiene, da urbanidade da época, como cuidamos das nossas cidades hoje, como cuidamos do nosso planeta hoje. São pontos interessantes para a gente levar em consideração e jamais perder de vista, principalmente em um mundo que está conectado de uma forma ainda mais elevada, ainda mais dinâmica do que se compararmos com a realidade da peste negra. Hoje a gente sai de um lugar, de um país, chega em poucas horas em outro lugar do mundo. O vírus é transmitido pelo avião, né, agregado nas roupas que a gente traz, em objetos, em mercadorias, e por aí vai. Então, nossa, é um momento realmente de pensar, de refletir sobre todo esse contexto. E você falou uma coisa bem interessante, eu estou aqui lembrando, sobre a questão das roupas que as pessoas utilizavam. Porque hoje a gente está completamente protegida, como se fosse uma armadura para não pegar o vírus, né? Máscara, é aquele negócio de vidro e tudo. Né? Mas realmente, em especial a partir do século XVI, século XVII, desculpe, quando começaram a colocar aquelas roupas com aqueles narizes pontiagudos, onde colocavam especiarias, objetos cheirosos, né, para evitar o fedor pútrido das cidades. E lembrando que naquela época acreditavam que justamente entrava pelo ar, que o ar levava também, né, as bactérias. Então, nossa, são diversos paralelos, né, que acontecem, que acompanham ao longo da história. São diversos paralelos e numa escala muito mais assustadora, porque, evidentemente, hoje em dia a gente evoluiu, nós temos assim, a sociedade de uma certa forma mais preparada, nós todos temos acesso à informação. Isso que a gente está falando aqui agora, tudo bem, você é historiador e eu fiz história, mas se as pessoas forem curiosas e tiverem desejo de se informar, elas vão conseguir se informar. Na época do século XIV, elas não tinham aonde, porque as coisas ainda não haviam sido descobertas, né? Então, os desbravadores daquela época pagavam com a própria vida para poder testar um remédio, para poder testar uma teoria, né? Então, assim, hoje em dia a gente ainda não precisa disso. Não sei o que vai acontecer logo ali na frente. Também. A história da medicina é uma história de conquistas, de uma série de desbravamentos, né? E muitas pessoas que realmente se doaram no sentido de descobrir conquistas do ponto de vista científico. Tem um filme muito bom, vou aproveitar e fazer uma indicação também, que é O Sétimo Selo, do Bergman,
que é Não vi. maravilhoso, que vai retratar esse É? momento da peste negra, é incrível. E ele trabalha com essa questão da ignorância, dessa realidade de buscar culpados, mulheres sendo chicoteadas, né, flageladas, né, uma realidade triste, mas que mostra bem esse panorama da peste negra. E pode ser encontrado online, né? Temos muitas produções, é importante a gente falar isso, Carolina. Nos outros dias vamos frisar também isso, no ponto de vista de divulgar conhecimento, porque existe muito material de qualidade, referenciado por estudiosos, pesquisadores nas mais diversas áreas, inclusive historiadores, disponíveis online, que pode oferecer um panorama bem amplo e rico sobre diversos contextos, principalmente sobre a nossa realidade de hoje. Então, vivemos, sem dúvida, em um momento privilegiado no sentido da busca de Sim. informações e de uma conversa, né, de uma construção de conhecimento que deveria ser ainda mais ampla, né? São as lives, são canais no YouTube, são plataformas digitais das mais diversas. A gente consegue visitar um museu hoje. Eu, para acessar esses mapas de época, fui em plataformas online, arquivos que são online, né, que todo mundo pode acessar sem pagar nada. Então, é um momento muito diferente do século XIV, do século XV, em que, de uma certa forma, o conhecimento estava bem restrito, né, seja na mão de igreja, ou da igreja, ou de alguns representantes do clero. Então, é um outro Ó, momento. Vamos aproveitar esse momento. a gente só tem mais 7 minutos. Ah, que Mas tem pena. uma coisa, passou rápido, né? Mas tem uma coisa que é assim. é, Naquela época as pessoas não tinham acesso à ciência. A ciência era Exato. uma coisa a qual ninguém tinha acesso. Porque ainda realmente as pessoas não tinham descoberto a grande maioria das coisas que hoje nós já temos acesso, que hoje nós já sabemos. Uhum. Hoje nós temos acesso à ciência. Vamos tirar partido disso. Né? Quando a gente se propõe, Exato. eu e Rafael, a falar sobre a história das pandemias, a gente está querendo contar para vocês o que aconteceu, porque são fatos concretos, eles aconteceram, eles estão aí. Você pode se informar, você vai ver, isso tudo está aí, está escrito, está narrado, está estudado, foi analisado, né? A gente não está falando uma coisa porque a gente acha, a gente está falando uma coisa que de fato já foi, a humanidade já foi vítima, já padeceu dessa tragédia. Então, realmente é importante que a gente aprenda com os nossos, né, os nossos antepassados, com a nossa raiz, com a nossa história, de todas as formas, né, das mais variadas maneiras. Eu acho que, é, até para falar sobre discriminação, você vê, no meio de uma pandemia, a gente ainda vai lá e as mulheres são vitimadas, os judeus, sempre a gente quer Exatamente. passar a conta para alguém, né? A gente nunca, Verdade. assim, acha, vamos fazer a nossa parte e as coisas vão se resolver. Então, isso também é uma lição, né? Que a gente É preste uma atenção lição. nisso também, né? Verdade, Carolina. Certíssima. Um momento também de aprendizado. Né? Vamos aproveitar esse isolamento para refletir e aprender muito, porque o que seria da gente se não continuasse aprendendo constantemente? Temos tantas descobertas que Exatamente. poderão ser feitas, né, nas Não é? décadas, nos próximos anos, e as coisas caminham de forma tão veloz hoje, né? O mundo é muito líquido, descartável, as coisas mudam. Hoje é uma forma, amanhã é outra forma. Nossa, temos que ter controle nesses rumos do mundo aí, viu? Mas olha, Rafael, eu adorei. Amanhã a gente fala de gripe espanhola. O que que é amanhã? Você Exato. tá concluindo? É gripe espanhola. Também foi uma Amanhã é gripe tragédia, espanhola. gente. Gripe espanhola, vamos. 1918, início do século XX, pense em um caos, jornais noticiavam um pânico que aconteceu nas cidades. E outra questão interessante, Carolina e as pessoas que estão nos assistindo, né? Muitas das cidades, né, no panorama geral da saúde da época, que já estava em um outro patamar, não conseguiu resolver aqueles problemas em um curto espaço de tempo. Além do fato de ser uma realidade já problemática, porque vamos ter guerras no meio desse contexto também, né? Ou seja, Sim, é sim, sim, muita sim, sim. história. É muita história. E, gente, também foram assim milhões e milhões de pessoas que morreram em função dessa Uhum. pandemia da gripe espanhola. E uma gripe. Esse vírus, gente, da gripe, é primo do vírus da Covid. Tipo, primo assim, sabe? É de outra origem. A gente vai falar sobre isso amanhã. Eu também já comecei todas as pesquisas. Eu tô que tô. Só fico viajando nos assuntos aqui. E Ah, a é gente sempre tem muita bom, já coisa gosto. para falar. Não é? Olha, passou 1 hora e 2 minutos. Gente, Passa então é voando. isso, Quando a conversa não é? passa rápido. Rafael, eu quero agradecer a você. Eu Você é que um agradeço, querido, Carolina. super Obrigado. inteligente, super articulado. Tenho certeza que todo mundo que assistiu essa live adorou. Eu adorei. Ah, obrigado. Obrigado. Foi um prazer enorme falar com você. Um abração. E para sua filha também, viu? Tá bom? Pode deixar. Então, amanhã, de novo, às 6 horas da tarde, a gente vai estar aqui
para falar de outra pandemia. Agora vai ser a gripe Perfeito. espanhola. Tá bom? Tá Até certo. amanhã. Rafael, muito obrigada mais uma vez. Beijo, Carolina. Tá? Tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. É um querido, né, gente? E vocês viram quantas semelhanças, quantas coisas ainda existem, quantos paralelos, né? É uma coisa impressionante como a história se repete, como, enfim, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que olhar para a nossa própria história, a gente tem que olhar para quem nós somos, de onde viemos, para que a gente transcenda em todos os aspectos, assim. O Rafael é um querido de estar se propondo a fazer isso comigo, porque, né, pode ser uma coisa chata, eu acho que não, acho que é muito legal, acredito muito nisso, acho que a informação passada de uma maneira divertida, de uma maneira agradável, apesar dos fatos nem serem todos agradáveis, mas é interessante a gente saber de onde a gente veio, o que aconteceu com a nossa vida, quem são, né, os nossos antepassados e as tragédias que nós, como humanidade, e nisso nós somos um só, já ultrapassamos, né? E estamos aqui hoje e vamos enfrentar mais essa e vamos superar mais essa, né? Então, ó, gente, amanhã, aqui, às 6 horas da tarde, a gente vai estar falando sobre gripe espanhola. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até mais. Boa noite. Muito obrigada, gente. Um beijo.